A hipnose, ela tem o poder de fazer a pessoa emagrecer por várias razões, tá? Então, ela está comendo sem sentir fome, tá? Então, o que o hipnólogo regressivo vai fazer? Ele vai pegar essa questão, a razão pelo qual você come sem ter fome, e vai regredir nessa emoção. E a pessoa vai encontrar as causas, né, através de uma regressão, por que ele está comendo sem ter fome. Então, ele pode dizer que lembrava que quando era pequeno não podia comer as coisas, não tinha as coisas em casa, né? E que agora ele é adulto, ele compra as coisas e come, né? Então, é aquilo que faltou na infância dele. É lógico que não é só a comida que faz a pessoa, a falta da comida, né, que faz a pessoa a comer sem ter fome. Também pode ser questões afetivas, né, a falta da mãe, falta do pai, ou porque perdeu alguém. Então fica se nutrindo, comendo, né, para preencher um buraco na vida dela. Também tem essas questões, mas mesmo assim pode ser olhado dentro da hipnose regressiva essas causas todas. Então, é uma pesquisa mesmo, né, o que aconteceu com a pessoa, a razão pela qual ela está comendo sem ter fome, né? Então, são várias raízes, né? Então, pode ser na infância dela, pode ser também, e que nós estamos encontrando muitos depoimentos nesse sentido, que é o gêmeos evanescente, né? Que agora é de praxe, quando você regride alguém, levar ela para os seus primeiros dias, primeiras horas de nascimento, para ver o que tem de registro ali no seu primeiro sistema, né, no seu primeiro sistema, que seria a barriguinha da mamãe ali, o tempo que ele ficou. Então, ela é muito eficiente, desde que se faça um tratamento até dessensibilizar por completo as emoções que fazem ele comer sem ter fome, dessensibilizar por completo. Então, é uma varredura das emoções, né? Então, passando pelo gêmeos evanescente, vai para vidas passadas, muitas vezes morreu várias vezes de fome em vidas passadas, daí entra em contrassenso, né? A pessoa morreu de fome e agora tem que diminuir, né? Deixar de comer aquilo que gosta, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa passa a comer mais. Começou um tratamento para emagrecer, terapêutico, ela começa a comer demais. Então, a gente pega essa emoção, né, pelo qual ela disparou esse gatilho, né? Em vez de estar diminuindo, ela passa a comer mais. Então, nós regredimos nessa emoção. A razão e a causa de você passar a comer demais agora durante o tratamento. Ela vai buscar. Normalmente, mesmo morreu de fome em vidas passadas, ou porque tinha algum problema na garganta, algum problema que não podia mastigar, né, que ela teria que comer mais líquido. Sempre é uma memória, e dá para chegar nessa memória e dessensibilizar, porque a nossa mente, ela não sabe se passou 40 anos ou 400 anos. A nossa mente não faz diferença, tá? Então, se ela viveu há 400 anos e ela morreu de fome, ela tem esse gatilho na mente dela no momento atual, tá? E muitas vezes ela dispara bem dentro de uma época que ela viveu em vidas passadas. Então, em vidas passadas, ela teve um problema de garganta, passou a morrer de fome mesmo. Não pôde mais comer e foi de fim e morreu. Digamos lá, em vidas passadas com 40 anos. Quando chega nos 40 anos aqui, tá, dispara esse gatilho também, tá? Então, a gente traz gatilhos de vidas passadas que disparam na nossa vida atual. Então, tudo isso influencia no nosso comportamento, tá? E tem como olhar para tudo isso. Então, o tratamento para emagrecer, através da hipnose, é muito eficiente. Ela não vai ocorrer o efeito sanfona. Por quê? Porque foi desensibilizado às suas emoções, né? Mas pode acontecer, depois que ela emagreceu, tá? E até colocou o balão intragástrico, porque estava acima do peso e precisava emagrecer, né? Estava com dores na coluna,
E como eu regredi uma pessoa que também tinha um defeito na perna, a perna dela era mais baixa, mais curta do que a outra, então ela emagreceu, não usou mais a bengalinha dela, mas ela começou no efeito sanfona. Por que isso aconteceu? Então pode acontecer isso também. É um efeito sanfona. Então ela voltou, dizendo que começou a engordar tudo de novo, e conversando com ela, eu perguntei o que mudou na vida dela, e ela disse, estou fazendo tudo agora mais sozinha. Antes meu marido me acompanhava, ele que me levava no supermercado, enfim, e ele passou a dizer para ela ir sozinha, chama o Uber, vai no supermercado, chama o Uber, traz a comida para casa e se virar sozinha. Mas eu não disse, está aí a razão. Ela comentou isso e eu fiz ela regredir para ela ver mesmo. Então, o hipnólogo faz a pessoa ver, ela mesma ver a razão, a causa, o motivo, de que ela voltou a engordar. Ela deve passar por essa experiência de viver como a vida dela mudou. Por que ela começou a engordar de novo? Tá? Fica mais nítido quando o terapeuta não fala e faz ela regredir naquelas emoções todas em que ela se viu sozinha e não mais com a presença do marido. Então ela toma consciência daquilo. Então ela fica consciente, tá? Dentro de uma regressão. É mais eficiente do que o terapeuta colocar isso para ela. Tá? Não, você está comendo de volta por conta que começou a sentir falta do seu marido, fazendo companhia com você em várias atividades diárias suas. Então, o terapeuta hipnólogo não faz isso. Tá? Quem faz isso é o psicólogo. O hipnólogo tem outra postura. O hipnólogo faz a pessoa regredir naquilo que ela não consegue ver. Ela mesma que acessa essa informação. Então, o efeito sanfona acontece sim, tem que voltar para a terapia para ver o que isso ocasionou. Então, o balão intragástrico, imaginário, condicionativo, ele tem vários nomes, dependendo do terapeuta, que quer colocar o nome, mas é o balão intragástrico imaginário, condicionativo, hipnótico, Ele, muitas vezes, ele é usado mesmo para as pessoas que estão com excesso de peso, tá? Com excesso de peso, então se faz necessário colocar o balão intragástrico. Muitas vezes o cliente não põe, porque não há mais necessidade, porque durante a terapia ele já perdeu aquele tanto de quilos, 8 quilos, 10 quilos, ele já perdeu. Então não há necessidade de colocar mais o balão. O balão mesmo é colocado em caso mais doenças graves, pessoas muito obesas. E o balão também pode ser usado em criança. Tá, gente? Crianças obesas é o mesmo procedimento que a gente faz com o adulto. Tá? Se descobre as razões, as causas dela, de estar comendo sem ter fome. E também, se ele estiver muito gordinho, com problema de saúde, com gordura no fígado, então pode-se colocar o balão intragástrico para ele eliminar peso o quanto antes, Então funciona assim, tá? Mas desde que seja rastreado toda a emoção, a razão e causa dele comer sem ter fome, E o efeito sanfona pode acontecer, mas daí são ganhos secundários que a pessoa perdeu e ela volta a comer por conta de que esses ganhos secundários passaram a não existir mais. Mas também a gente corrige essa emoção, Essa dependência, enfim, por que ela voltou a comer novamente demais, E eu digo que a gente consegue consertar quase tudo com a hipnose. Porque as coisas estão dentro de nós, colocamos o cliente em transe, Se o cliente for resistente ao transe, a gente já sabe, ele já vem contando que ele não relaxa facilmente, a gente potencializa o relaxamento. Será um relaxamento mais longo, tá? Que vai desligando ele de várias partes sensoriais dele, fazendo com que ele pode até entrar num sono fisiológico. Também podemos regredir nosso cliente num sono fisiológico, porque só o corpo dorme, mas a mente não dorme, então a gente pode fazer o tratamento hipnólogo não verbal da mesma forma. Antes de continuar,
deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal? Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva e ative o sininho para receber todos os novos vídeos. Então, quantas pessoas que não acreditam em vidas passadas, ela está passando por um tratamento regressivo, né, de hipnose, e ela tem crenças limitantes e não acredita em vidas passadas, né? Como que isso ocorre? Como isso vai acontecer? Bem, se tiver memórias de vidas passadas, ela vai mesmo, tá? Agora, depende muito da postura de cada terapeuta, né? Alguns terapeutas digamos, ela acessa uma memória de vidas passadas, o terapeuta pergunta como você está se vestindo, como é que é a sua roupa, né, seu cabelo, e se você é homem ou mulher, às vezes nem é, você está tratando uma mulher e às vezes ela se vê homem em outras vidas. Então, para uma pessoa que não acredita nas vidas passadas, tem preconceito, tem medo, né? Então, depende da postura do terapeuta nessa hora. Ela pode dizer que são suas personas, né, passadas, suas múltiplas personalidades, suas sombras. E fica nisso sem dar muito esclarecimento. E o cliente aceita isso? Sim, ele aceita porque ele fica com os ganhos. Então, já regredi moças, crianças em vidas passadas. E então, como eu te disse, vai da postura de cada terapeuta. Ou ele fala realmente que é vidas passadas, né, sem medo de perder o seu cliente, que ele ali é um profissional, né, e então, ou ele vai dizer que são as personas. São as personas que todo mundo tem, que faz parte da nossa vida. Ele pode usar essa conotação, né? Mas, por exemplo, como eu regredi uma menina de 16 anos, foi para vidas passadas, ela tinha problema de dor de cabeça, e ela foi para vidas passadas, descreveu, e nós falamos sobre vidas passadas, ela foi para 2 vidas passadas, que ela tinha dor de cabeça. E no final da sessão, eu disse para ela, né, que ela contasse a regressão para a mãe dela e que se a mãe dela quisesse alguma explicação a mais, que a mãe viesse falar comigo, né? Mas o que a gente vê com nossos clientes que têm dificuldade de aceitar vidas passadas, crenças, medos, que eles ficam com o resultado, com os ganhos terapêuticos. É isso que eles ficam, eles não questionam sobre isso, se isso vai fazer mal ou não. Eles sabem que eles estão tendo ganho terapêutico, então isso vai fazer com que muitas vezes esses nossos clientes passam a estudar, a ficar curiosos a respeito sobre vidas passadas. Então muitos despertam, né? Passam a ter curiosidade e passam a estudar. Então, já indiquei muitos estudos, muitos cursos e muitas leituras, muitos livros, muitos filmes, né? Porque hoje nós também temos uma gama de conhecimentos sobre vidas passadas, não é como era antigamente, né? E, então, hoje nós temos muito documentário sobre isso, muitos livros, então fica mais fácil de entender sobre vidas passadas. Aqui nesse meu livro mesmo, aqui, né? A Hipnose Clínica Associada ao Campo Mórfico, eu falo numa linguagem bem simples sobre vidas passadas, o comportamento e as memórias que a gente traz sobre vidas passadas. Então, tudo depende do terapeuta, né? E dizer os nomes corretos, não, se trata de vidas passadas, uma memória de vidas passadas, que ocorreu isso, né? E pergunto para ela se ela se sentiu mais aliviada com esse conhecimento, com essa liberação dessa emoção, de uma época anterior. Também pode dizer que é memória genética, tá? Também é uma das maneiras de sair da conotação de vidas passadas. Pode dizer, não, é uma memória genética da sua mãe ou do seu pai. Também tem essas alternativas, né? Que também não está errado, tá? Tá muito certo, não estaria enganando ninguém, dizendo que é memória genética que talvez vem do lado do seu pai, do lado de sua mãe ou dela mesma, na sua evolução pessoal. Também dá para se comunicar assim com o cliente que tenha dificuldade em aceitar vidas passadas.
Eu tenho recebido bastante padres e pastores no meus cursos de hipnose. Hipnose mesmo, regressiva, do jeito que eu dou, regressiva, né? E levo para vidas passadas, levo para sistêmica, né? Para ancestralidade. Eu tenho encontrado muito pastores e padres procurando a hipnose para tratar a sua comunidade. A sua comunidade mesmo da diocese, os padres mesmo, né? Que tem dificuldades emocionais, como qualquer ser humano, né? Os padres também têm problemas emocionais. Então, eu tenho encontrado pastores e padres muito inteligentes, por sinal, muito estudiosos, preocupados em atender seus colegas dentro da profissão, né? Tanto de pastores como de sacerdotes. Então, eles têm se dado muito bem com as minhas falas de vidas passadas, né? Tanto que eu sugiro também que se use esse termo memória genética ou memória da epigenética, né? Que a medicina fala bastante sobre a epigenética, e sair da expressão, né? Que talvez não ficaria bem na comunidade deles usarem vidas passadas. Mas eu tenho recebido e tenho ficado muito admirada com a cultura dos pastores e dos padres nessa questão terapêutica. Realmente eles estão cada vez mais se aperfeiçoando, tá? Para atender tanto a sua comunidade, né? De igreja, comunidade de igreja, como mesmo a comunidade de profissão, né? Como sacerdote ou pastores. Então, não tem chocado essa área de pastores e sacerdotes, não tem chocado a expressão vidas passadas. Uma porque você pode usar outras conotações, como memória genética, epigenética, né? Memória do DNA, né? Então, eu fico muito feliz de estar tendo esse público nos meus cursos, né? E existe uma troca de conhecimento muito grande e é isso que nos faz ficar cada vez mais atento, né, às atualidades sobre como atuar como terapeuta junto aos clientes.